Tem mãe nova aqui, mãe que já me conhece, mãe que já fez consultoria, mãe que chegou, caiu agora de paraquedas aqui. Então, deixa eu conhecer um pouquinho vocês. Quem puder me responder no chat, me diga quantos meses tem o bebezinho. Tainara, um bebê de 3 meses, ótimo. Vou mandando aí para mim a idade do bebê de vocês, para eu conhecer um pouquinho mais vocês. Porque eu quero fazer mais aulas como essa, lives também. Então, assim, eu sempre procuro, né, saber para que público, quais as idades que eu estou falando, pois eu sei que determinadas idades têm uma certa dificuldade. Então, bebê recém-nascido tem uma dificuldade específica, 3 meses é outra, um ano é outra. Então, para que eu possa abordar assuntos para estar ajudando todas vocês. Então, por isso que eu sempre pergunto a idade. Aí, assim, eu já penso numa próxima aula, num próximo tema, abordando aí as dificuldades que vocês estão tendo. Essa aula de hoje, que eu tô trazendo aqui para vocês, fim da briga para dormir, eu sei que assim, olha, posso dar um chute bem errado, mas praticamente 90% das mães têm um bebê brigando para dormir em algum momento. Em algum momento, esses bebês brigam para dormir. Então, muitas vezes é uma briga muito assim também exagerada, contínua, tipo, um bebê que briga todos os dias. Não são, né? Não é um caso esporádico, algumas vezes, não. É um bebê que briga muito. O bebê só dorme sob choro, né? Briga, não sei se é o que está acontecendo aí com você que está aqui comigo. Mande, gente, tem mais gente entrando aí. Mandem para mim a idade do bebê de vocês, por favor. Quem puder, claro, tiver, conseguir mandar a idade. E aí, hoje nós vamos falar. Hoje eu quero trazer esse assunto, né? Como eu já tinha avisado, ia trazer sobre a briga, né? O bebê briga para dormir, seja na soneca, seja aquela briga, aquele choro no final do dia, ali no sono noturno, né? Imagino que se vocês estão aqui é porque em algum momento isso está acontecendo aí na rotina de vocês. Então, quem quiser compartilhar aqui no chat, o chat está aberto, o chat é para isso. Eu não quero ficar aqui falando sozinha, não. Quero falar com vocês. A aula é para vocês. Quero ficar falando sozinha aqui, não. Me mandem essa é a idade do bebê de vocês. Se o bebê tá brigando na soneca. Não, Thaís, meu bebê só briga no sono noturno. Ah, meu bebê briga o dia inteiro para dormir. Me contem, porque eu quero saber se a aula de hoje vai fazer sentido para vocês. Se a aula de hoje que eu vou trazer, os ajustes que eu vou passar para vocês, se vai fazer sentido. Então, contem aqui, compartilhem aqui comigo no chat. Aproveitem esse momento, gente. Aproveitem. Esse momento é nosso. Esse momento é de vocês. Aproveitem. Não vou ficar aqui dando aula falando só sozinha, não, hein? Ó, a Tainara mandou que o bebê dela, desde os 2 meses, na soneca de dia. Nossa, no mínimo 20 minutos dura a soneca. Agora, com 3 meses, chega nos 40, tá? Aí, de noite, até semana passada, tava bem controlado. Acordava uma vez na madrugada. Agora tá difícil. Ok, Thay, mas assim, eu tô perguntando, não é nem a questão dos despertares noturnos, não. O bebê tá acordando de madrugada, aí tem que ir, aí já, olha, ó, já é um tema para outra aula, muito bem pensado, já é um tema para outra aula. Mas eu quero saber de vocês que a aula que eu vou fazer hoje é para acabar com a briga para dormir. Aquele bebê, sabe aquele bebê que chora bastante para dormir? Chora para dormir, seja na soneca, seja no sono noturno. Muitas vezes acontece isso, quando dorme, aí logo daqui a pouquinho já acorda, ou seja, foi um estresse colocar esse bebê para dormir. Quando ele finalmente dorme, tem um sono assim de péssima qualidade, e aí isso está relacionado à briga que aconteceu, tá? Então, me digam aqui no chat se está acontecendo isso aí com vocês. Se o bebê de vocês estão, né, tá brigando para dormir, falar, ai, tá, isso aqui é uma luta, chega ali no final do dia, o bebê chora demais, tá? Porque assim, o que que eu vou explicar para vocês? Eu vou estar ensinando 3 pontos de ajuste, 3 pontinhos, tá? Que quando isso tá desalinhado, ou seja, a mãe
não observou, não conseguiu identificar, ou até mesmo não sabe. Eu sei que tem mãe nova chegando aqui, e às vezes está começando a acompanhar, né, as coisas ali no Instagram, então realmente ainda não sabe. Mas três pontinhos que fazem o bebê, três causas que fazem o bebê brigar, tá? Brigar para dormir. Primeiro ajuste que nós temos que fazer, conhecer o bebê. Eu vou entrar em cada ajuste. Então, ajuste 1, conhecer o bebê, eu já vou explicar mais. Ajuste 2, incluir rituais de sono. Muita gente não sabe que nas sonecas é legal fazer o ritual de soneca. Ajuste 2. E ajuste 3, a janela de sono do bebê. Então, eu vou ensinar isso aqui para vocês. E vocês tendo isso bonitinho, com certeza vocês vão ter um bebê que vai parar de brigar para dormir. Não é mágica, não. É apenas os ajustes certos, tá? A Vitória, bebê de 4 meses, começou a brigar para dormir nas sonecas, principalmente na segunda e na terceira. Tá. A primeira sonequinha do dia, gente, é sempre a mais fácil. Sempre, sempre, sempre é mais fácil. Isso acontece assim, por algumas razões, tá? Muitas vezes ele já vem descansado do soninho noturno, então ele passa pouquinho tempo acordado e dorme. Então a primeira soneca é facinho, não tem muitos estímulos. Isso já vai mudando para as próximas sonecas. O bebê vai tendo mais estímulos. Às vezes a primeira soneca ele dorme, mas ela não é tão boa. Aí quando vai dormir para a segunda tem briga. Isso está relacionado à janela de sono, que eu vou ensinar para vocês também, tá? Então, alguns pontos de ajuste vão ajudar ali vocês a identificar, tá? Eu não sei quem tá aqui, quem é novo, quem me segue já há bastante tempo no Instagram, quem começou a me seguir essa semana, quem viu eu falando da aula essa semana e já tá no grupo e vai a primeira aula, é o primeiro contato comigo. Eu não sei quem é novo por aqui, mas eu sempre gosto de começar as aulas, seja a aula, a live, sempre me apresentando para vocês. Eu acho que eu tenho que falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha história. Para quem não sabe, além de terapeuta de sono do bebê, é minha primeira formação em pedagogia. Trabalhei na área da pedagogia em creche, em escola por muitos anos, e há mais de um ano eu parei, ou seja, eu trabalhava como CLT, parei para viver exclusivamente da terapia do sono. E eu descobri, tá? Terapia do sono. Eu tive esse primeiro contato com o sono do bebê, ainda na gravidez da Isis. Para quem não sabe, eu sou mãe de 3 filhos. Tenho Beatriz com 20 anos, Matheus com 13 anos e a Isis pequenininha com 2 anos. Faz 3 em novembro, passa rápido, passa rápido. Faz 3 anos em novembro. E o meu primeiro contato com o sono foi na gestação da Isis. Então eu estudei, eu sigo estudando até hoje, não parei, porque sempre tem atualizações, sempre tem coisas novas acontecendo. Então, até para quem já me segue lá no Instagram há muito tempo, e continua me seguindo e tá sempre vendo os meus conteúdos, sempre estou me atualizando. Então, tem mãe que já me segue há bastante tempo, sempre participa dessas aulas, tem mãe que está chegando agora. Mas por quê? Porque o sono do bebê, ele vive em constante estudo. Eu costumo dizer que ainda é mato, algumas informações ainda é mato. É um mundo um pouco misterioso, tem gente que já não acredita, acha que isso é bobagem, que o bebê não dorme mesmo, e não é. Mas essas informações acabam, né, vindo até vocês de formas muito desencontradas, então tem gente que não acredita mesmo, acha que falar do solo bebê é bobagem, porque o que ele conhece é aquilo. É normal o bebê acordar, é normal o bebê, né, acordar a noite toda, é normal o bebê brigar para dormir, tudo é normal, né? Todos normalizam. Até pediatras hoje tem a maioria, tem a minoria, tem as exceções, mas a maioria você vai lá e fala, ai, meu bebê não tá dormindo bem. Ele fala, é normal, depois de um ano melhora, depois que entrar na introdução melhora. E sempre fica dando para você um prazo que vai melhorar e, gente, e nada muda. Então, assim, eu tive esse contato com o sono do bebê na gravidez da Isis. Eu também fiquei me perguntando, gente, será que isso é verdade? Será que o bebê pode dormir bem? Será que é possível dormir a noite toda? Porque com os meus 2 filhos, com a Beatriz e com o Matheus, eu não tive essa experiência, pelo contrário. A Beatriz, então, eu tive uma experiência horrível, horrível com ela, em questão de acordar, de ficar a noite toda no peito, de chorar muito para dormir, só vivia no colo, era colo o dia inteiro. Então, eu tive, assim, a experiência minha não foi legal, não foi boa, mas era por falta de informação, né? Era bem diferente de hoje, a gente tem a informação aí na palma da nossa mão. Então, era por falta de informação mesmo.
Então eu me peguei duvidando. Quando eu tava grávida da Isis, que eu comecei a estudar sobre o sono, eu peguei duvidando ali. Gente, será que isso é verdade? Até onde isso vai? Mas aí eu estudei, falei, bom, é ruim, se for ruim com, é muito pior sem. Então, o que que eu tenho, né? Eu já tenho experiência, eu sei o quanto o bebê é difícil para dormir. Eu sei que, assim, de todo o processo, a gestação dura 9 meses, o parto é aquele momento, a amamentação é aquele momento, o sono dura muito tempo, muito, muito, muito tempo. Eu lembro da Bia, que é a mais velha, dormia uma noite inteira, eu dormi bem, acho que ela já tinha 3, 4 anos de idade. Então, assim, isso é horrível, é horrível. Então, eu pensei, bom, pior que já é, não pode ficar. Então, foi quando eu decidi estudar, mas aí gostei bastante e pronto, me vejo hoje trabalhando com isso, porque eu vi que é possível mudar a maternidade, uma maternidade mais leve, então eu decidi trabalhar. Então, eu coloco lá conteúdos no Instagram. Hoje, claro, eu trabalho também de casa, então não tem comparação, pois eu estou mais perto da minha família, inclusive da Isis, de poder acompanhar ela em escola e tudo mais. É, mas eu tornei isso aqui uma missão. Então, por que que hoje eu estou trazendo uma aula gratuita para vocês? Porque é conhecimento. Vocês têm que ter esse conhecimento. Então, tudo que puder ajudar. É claro que hoje nessa aula vocês não vão fazer o seu bebê dormir a noite toda, porque para chegar nesse nível demora. Mas o que eu puder trazer, os conteúdos que eu compartilho no Instagram, os meus stories, tudo é conhecimento para vocês. Então, eu trago, porque eu falo. A leveza da maternidade mora no conhecimento. Então, não caiam em mitos, não caiam em fake news no sono do bebê, não caiam. E às vezes a gente erra ali no soninho do bebê sem nem saber e acaba deixando as coisas mais difíceis do que já é. Então, a leveza, assim, né? Trazer leveza e trazer conhecimento, eu acho que é o primeiro passo. Eu não espero menos de mim, assim, sabe? Quando eu me comprometi em trabalhar com isso de forma exclusiva, foi para trazer conhecimento mesmo, para ajudar cada vez mais mães. Da forma que quiserem optar a escolha, eu estou ajudando. Então vamos lá, gente. Falei um pouquinho sobre mim, né? O que eu penso, o que eu acho. Agora nós vamos falar sobre. Vamos lá, vamos à aula. Quem quiser pegar papel, caneta, poder anotar. Quem tiver com o bebê e não consegue anotar, um bloco de notas no celular, qualquer coisa, ou captem bem a mensagem. Primeiro passo para você ter um bebê dormindo, com menos choro, menos irritação, sem briga, é conhecer o bebê. Mas, Thaís, eu conheço meu bebê, o nome do meu bebê é, é, é Isis, tem 2 anos, ai, o cabelo é castanho, os olhos é castanho, enfim, eu conheço, gente, não é esse tipo de conhecimento. Conhecer a particularidade de um indivíduo é difícil e leva tempo. Então, ainda mais quando a gente fala de um bebê, é um trabalho diário e constante. O método que eu trabalho, o que me fez estudar sobre ele, gostar, me apaixonar e aplicar com a minha filha, foi exatamente ter esse primeiro passo na mão, que é conhecer o bebê. Ou seja, vocês vão ver diversos conteúdos e pessoas com informações de sono que rotulam o bebê de todas as formas. Rotulam. Porque o bebê gosta disso, o bebê gosta daquilo. Então, assim, e muitas vezes o que a gente consegue até fazer é trazer as informações muito, muito generalizadas. E não esquecem da particularidade do indivíduo. E não é só um bebê que tem as suas particularidades. Eu tenho as minhas, vocês têm as suas, nós somos seres diferentes, distintos. Então, o bebê, muitas vezes, ele é uma caixinha de surpresa porque ele é um ser individual. Então, não adianta você aprender sobre o sono. Janela de sono. Nós vamos chegar lá. É o passo 3 aqui que eu vou ensinar para vocês. Saber a janela. Se você está olhando para uma tabela, e na tabela diz que o bebê, vou dar um exemplo, que um bebê de 2 meses dorme com 1 hora de janela de sono. Aí tu pega o teu bebê de 2 meses e fica tentando colocar ele para dormir com 1 hora de janela de sono, porque na tabela está dizendo isso. Vocês esquecem do primeiro passo. Conhecer o bebê. Então, vocês vão usar a tabela para começar? Vão. Porque ali não, no vucu-vucu, no auge do cansaço, no olho do furacão, o bebê chorando, ele chorando tu já não consegue identificar mais nada.
Então, tu vai na tabela, pega ela como um guia para te ajudar. Mas você tem que ver se o que está dizendo lá vai funcionar e servir para o seu bebê. Então, conhecer o bebê é saber o que relaxa ele. Gente, um bebê só dorme se estiver relaxado. Ele só dorme se ele estiver tranquilo, tá? Então, assim, você conhece o seu bebê, você sabe o que relaxa ele. Quem quiser responder aqui no chat, pode ir respondendo. Quem quiser só fazer uma reflexão e parar para pensar, tipo, Thaís, é verdade, eu não sei o que relaxa meu bebê. Faça uma reflexão. Então, assim, primeiro descubram o que relaxa o bebê de vocês. Já não é a primeira aula que eu trago com esse assunto. Eu tenho mães das minhas mentorias, tenho as mães das minhas consultorias, e quando eu pergunto, né, para elas sobre isso, a resposta geralmente é sempre a mesma. Thais, meu bebê, ele tá sempre nervoso, sempre irritado, e ele só chora, tá? E aí eu respondo, né, para essas mães e falo: olha, a culpa assim, a culpa não é dele. Ele tá chorando, ele tá nervoso, que chegou nessa situação, tá? Então, assim, a culpa não é dele. Ele é só um bebê, ele não sabe. A única forma dele se comunicar é o choro. Então, tudo que você tem uma coceira no pé, ele tá chorando. Então, assim, é o choro, é a forma da comunicação. Então, não é por causa disso que ele é um bebê chato. Não, não é isso, não é isso. Ele só tá tentando se comunicar com você, né? Ele só tá. E às vezes o choro, principalmente bebês menorzinhos, bebês ali na estrogestação, que é a fase dos 0 aos 3 meses, aquele choro que ele se espreme, que ele fica vermelho. Eu não sei se vocês já escutaram falar em efeito vulcânico, que acontece muito no final do dia. Muitas mães acham que é cólica. Ai, meu bebê não, meu bebê tem muita cólica. Nossa, ele chora o dia inteiro. O dia inteiro ele tem cólica. Às vezes não é. Às vezes você tem um bebê com cólica? Tem. Na fase da estrogestação, é normal ter cólica? É normal. Não é incomum. Mas muitas vezes não é cólica. Esse choro, esse estresse dele é sono. É sono excessivo. Então, e não é cólica. Então, a mãe vai lá, dá Lufital, dá remédio de cólica, faz tudo e até dá uma calmadinha, mas nossa, parece que nada resolve. O banho não resolve, nada resolve. Isso é cansaço acumulado. E quando a gente entrar aqui no passo 3 de janela de sono, nós vamos ter ela para ajudar a vocês não perderem o time e não chegar nesse ponto, nessa irritação. Principalmente essa irritação que acontece muito no final do dia, muito mesmo. Isso é cansaço acumulado. A mais que o bebê tá chorando porque tá com cólica, e não é. Então, assim, quando eu me refiro a conhecer o bebê de vocês, gente, é enxergar as particularidades dele, também entender que ele é um ser indivíduo, tá? Então, ou seja, ele pode ser mais calorento, ele pode ser mais friorento, ele pode ser mais comilão, ele pode ser mais dorminhoco, tá? Então, cada um ali vai ter a sua particularidade. E não adianta vocês aprenderem sobre o sono, querer eliminar despertares, querer fazer sonecas longas, se vocês nem identificam a causa. O bebê que tem soneca curta, ele tem uma causa. O bebê que acorda várias vezes à noite, ele tem uma causa. E quando a gente precisa identificar essas causas, a gente tem que ter o conhecimento, sim, entender quais são as causas, mas a gente não consegue identificar se a gente não olhar para o bebê, se a gente não observar o bebê. As características, o que que ele faz, as reações. E olha, outra coisa, viu? Os bebês mudam. Os bebês mudam. Tem mãe que fala assim para mim, ah, Thais, agora, né, vou dar um exemplo para vocês. Agora deu 4 meses, meu bebê mudou bastante. Ah, mas a rotina é a mesma e agora tá acordando mais. Eu não sei o que aconteceu. Gente, um bebê de 1 mês, ele tem uma rotina, tá? Um bebê de 4 meses, ele vai ter outra. E rotina é tudo que acontece durante o dia, na vida do bebê, né? No dia ali dele, no tempo acordado. Então, é a amamentação, a demanda da amamentação vai ser diferente, quantidade de sonecas vai ser diferente, o tempo acordado vai ser diferente. Então, não tem como vocês terem uma mesma rotina, sempre. Aí tem mãe que se prende, eu sempre fiz ali o ritual noturno, né? Eu dou banho, faço a massagem, nossa, meu bebê dormia que era uma beleza.
Agora eu mantenho a mesma rotina, ele não dorme. Gente, vocês mantêm a mesma rotina, mas vocês esquecem que não é o mesmo bebê. É a mesma Isis com o cabelo castanho, com os olhos tal, tal, tal. É a mesma Isis, talvez com o temperamento dela, mas o mesmo bebê, as mesmas particularidades, não é. Um bebê de 1 mês, ele é diferente de um bebê de 2, de um bebê de 3, de um bebê de 4. Então, por isso que não é fácil também falar sobre o sono do bebê. Existe muito para se aprender, muito mesmo. Não é fácil. Mas não se prendam. Ah, tu fazia uma rotina que teu bebê não chorava, que teu bebê ficava bem. Agora tá fazendo uma rotina que teu bebê chora. Muda a rotina. Muda. Muda. Ah, Thaís, o que é que eu faço? Aí aqui eu vou entrar, então já vou aproveitar até pegar aqui o gancho. Vou falar para vocês sobre os rituais de sono, tá? Existem 3 tipos de rituais. O ritual que acorda o bebê, que é o ritual do bom dia, mas não é o tema da nossa aula. E os rituais para fazer o bebê dormir, que é o tema da nossa aula, que é para a gente acabar com essas brigas aí. Então, o ritual das sonecas e o ritual do sono noturno. Thais, eles têm que ser diferentes? Sim, tá? Ritualzinho da soneca é algo bem simples, gente. Bem simples, mas façam, tá? Vou dar um exemplo do que eu fazia aqui, porque eu acho que fica muito mais prático até para vocês visualizarem, tá bom? Conseguirem entender. O sono do bebê, para quem já me segue no Instagram, para quem já me acompanha, não é novidade escutar o que eu vou falar agora. Para quem não me acompanha, talvez seja novidade. Mas o sono do bebê, ele tem que acontecer no breu, quarto escuro. Soneca também, tá aí, soneca também. Soneca e sono noturno. Então, o que que eu fazia? Eu pegava eles no colo. Às vezes tem gente que já pega o bebê tá ali na brincadeira, ainda mais bebês maiorzinhos. Tá brincando, aí pega o bebê, coloca no braço e começa a balançar. Ah, é hora da soneca. Oi? Gente, o bebê não vai entender. Então, os rituais, eles servem para preparar esse bebê e até para dividir a brincadeira, o momento acordado e opa, agora é hora de dormir. Mas não façam essa mudança, chama de mudança abrupta, não façam isso. Só ao invés de relaxar o bebê, falei bem no comecinho para vocês que o bebê só dorme quando tá relaxado. Então, ao invés de relaxar o bebê, isso deixa o bebê o quê? Mais nervoso, porque ele vai ficar em alerta, vai ficar extremamente assustado. Se você tiver com medo, assustada, tu deita no teu da tua cama, relaxa e dorme? É claro que não. Imagina um bebê, imagina eles que são inseguros demais. Eles não têm nem maldade, né? Mas eles são inseguros. Então, opa. Então, o ritual serve para dar a quebrada nesse momento da brincadeira e o momento do descanso, né? A hora das sonecas, a hora de dormir. Então, qual que é a importância, né, desse ritual? É você preparar, você conduzir e você relaxar o seu bebê para que ele se entregue mais facilmente ao sono, tá? Então, por isso que aqui já é um gancho do passo 1 que eu dei, conhecer o bebê. Porque se você precisa relaxar, você tem que descobrir o que relaxa o seu bebê para poder fazer um ritualzinho legal para ele. Então, não sou eu que vou falar aqui para vocês, ó, faça isso, isso e isso. Eu não conheço o bebê de vocês. Como é que eu vou saber se isso funciona? Eu falo para você fazer, você faz e não funciona, e vai falar que eu dei a dica errada, que eu não sei do que eu tô falando. Ou seja, não existe, gente, não é uma receita de bolo. Não existe algo pronto. Posso dar ideias, sugestões, perfeito, isso é muito bem-vindo. Eu, quando eu ia fazer isso dormir, adorava umas ideias, umas sugestões que eu ficava, ai, não sei nem mais o que pensar. Ok, mas eu sempre fazia, peraí, deixa eu ver se vai funcionar aqui pra mim. Deixa eu ver se isso relaxa ela, deixa eu ver se ela gosta. Então, assim, gente, é o que funciona pro bebê de vocês, tá? Então, peguem dicas de rituais, podem pegar. Tem mãe que tá no grupo há mais tempo, que pode estar aqui na aula, eu dei de presente o e-book de rituais do sono, de Dia das Mães, para vocês do grupo. Então, quem tem, já viu essa parte das sonecas e sabe que eu falo que a soneca é o. Não precisa ser nada mirabolante, é o mais simples, mas tem que ter o efeito relaxante, tá? Então, eu vou dar o exemplo que eu fazia aqui com a Isis, para, né, como eu falei para vocês, para ajudar mais.
deixava já o quarto preparado, então já escurecia esse ambiente, ele ficava breu. Só que se eu me enfiasse com a Isis lá dentro, era choro na certa. Era choro na certa. Ela chorava, ela se estressava, ou seja, ela não gostava de adormecer no escuro. Depois que ela tá dormindo, eu colocava ela lá, tá dormindo, aí o sono acontecia no escuro, tá? Sem problemas nenhum, sem medo de errar. Era um sono tranquilo, era um sono relaxante. Acordava brincando, já acordava feliz, rindo, era um sono reparador. Era um sono de descanso. Então eu já deixava preparado, mas eu vinha para a sala com ela. Eu pegava o próprio celular, colocava uma música que eu escutava bastante na gravidez e ninava ela. Ela dormia comigo, ela dormia com meu marido, ela dormia com a avó. Ela tinha que se sentir segura também no colo das pessoas que estavam com ela, também que relata para mim, né? Ai, Thais, meu bebê não dorme com meu marido, não dorme com o pai de jeito nenhum. Se o bebê não se sentir seguro, ele não vai dormir mesmo. Lembra que eu falei para vocês? Um bebê em alerta, um bebê assustado, não dorme. Então, e muitas vezes o pai vai fazer ali dormir, o pai só pega às vezes naquela hora de dormir, passou o dia inteiro longe, então aquele vínculo em algum momento tá faltando algo, aí só pega o bebê e começa a balançar dentro de um quarto. Gente, o bebê não vai dormir. E muitas vezes até vocês também podem reparar se vocês estiverem ansiosas, agitadas. Então isso serve para nós, mães, para os pais, para quem for. Vou tentar colocar esse bebê para dormir. Ansioso, agitado, o bebê ele suga tudo, eles são que nem esponjinhas. Aí ele suga e simplesmente esse bebê não dorme. Porque ele não relaxa. Ele não relaxa, ele não dorme. Então, o bebê ele precisa se sentir seguro, ele precisa se sentir relaxado para que ele adormeça mais fácil. Já é difícil, então a gente tenta deixar menos difícil, tá? Então, se o processo de relaxamento não tiver ok, não funciona. O bebê não vai dormir. Então, a Isis, eu colocava uma música que ela costumava ouvir na barriga. Ela adorava. Eu colocava ela no bracinho e batia ali no bumbum, fazia os ninazinhos dela em 5 minutos, dois, eu te juro. Eu juro pra vocês. E quem já me segue no Instagram há muito tempo, nessa época eu já compartilhava. Ou seja, não me deixa mentir, eu colocava lá, aí dormia rapidinho. Tinha uma música que eu escutava que ela tinha 8 minutos, porque ela meio que juntava com outra música, era um mix assim de duas musiquinhas, e dava uns 8 minutos ali o vídeo. Então, assim, eu não ficava vendo vídeo nem ela, né? Não coloca, não expõe os bebês de vocês a telas de forma nenhuma, porque atrapalhando o sono. Mas eu deixava o celularzinho de canto só com a música. Quando eu ia ver, a música tava ainda em 3 minutos, em 5. Ela dormia rápido. Ai, sempre foi assim todas as vezes, você nunca teve problema? Claro que não. Durante um salto, tinha algumas dificuldades, mas aí eu mudava a forma de fazer dormir, eu não me prendia. Todo dia eu fazia a mesma coisa, ela dormia lindamente. Num dia ela começou a brigar, opa, acendi o alerta. Será que é salto? Depois eu vou trazer aulas de salto para vocês, vocês vão gostar também. Será que é salto? O que será que está acontecendo? Então, assim, eu pegava e mudava, eu não me prendia. Eu sempre fiz dessa forma, sempre funcionou. Gente, agora não está funcionando. Eu mudo. Aí eu pegava, mudava. Teve uma época que ela, sabe como ela queria dormir? Não queria mais deitar. Ela queria ficar mais com a cabecinha encostada aqui no peito, dançando. Só foi essa forma que eu mudei. A música continuou a mesma, o lugar o mesmo. Foi só essa forma. Então, às vezes, muda só uma coisinha, tá bom? E aí eu colocava essa musiquinha, ninava, ela dormia. Dormiu? Quartinho, tá? Ou seja, esse ritual aí da soneca, vocês viram? Pronto, tinha ficado sem som. Só foi uma música que eu coloquei relaxante e um ninar. Ah, Thais, meu bebê dorme muito melhor mamando. Tem problema? Não tem problema. Mamou, dormiu, só não deixa o bebê, né, ali, assim. Meses, não é para vocês essa dica. Depois dos 3 meses, só não deixa o bebê ficar fazendo aquela chupetando, ou seja, porque ele vai fazer teu peito de chupeta, ele vai passar a soneca inteira assim e tu não consegue tirar do colo. Então ele pode adormecer mamando. Depois que dormiu, ele entra em sono profundo, ele dá aquela soltada, né, no peito.
Se ele não soltar sozinho, você ajuda a soltar do bico. E aí, ele se mexeu, Thaís, ele resmungou. Aí dá uma balançadinha, dá uma nada, porque ele tá na sonolência, ele segue dormindo. Aí você tira o mamar. Então, adormecer mamando não tem problema. Associação é algo quando o bebê já fica ali o sono inteiro fazendo aquilo. Ou seja, ele fica na sucção. Então, ele vai fazer isso com o teu bico, ele vai fazer com a chupeta. O bebê vai encontrar uma forma de ficar com a sucção. Aí isso pode virar uma associação. Adormecer mamando, não. Tá bom? Olha quanta coisa, vou falando uma coisa, vai puxando outra, já vai entrando aqui em associação, porque eu sei que existem muitas dúvidas, Thaís, meu bebê dormir mamando faz mal? Não, não faz mal. Teu bebê relaxa mamando? Relaxa. Teu bebê dorme mais fácil mamando? Dorme. Então pode fazer ele dormir mamando. A Isis não gostava de dormir mamando, era dela, ela não relaxava. Ela começava a brigar com o peito, esfregava a cara no peito, ficava mega irritada. Ou seja, então quando eu ia fazer ela dormir, eu já nem dava o peito, eu fazia isso, eu ligava a musiquinha e dava uma baladinha nela. Às vezes, até antes de ir lá deitá-la, o que que eu fazia? Colocava ela aqui, ficava cantarolando pra ela, dava tchauzinho na janela, vamos dar tchau pro dia, vamos naná, fazer alguma coisa assim. Aí depois ela aceitava deitar e eu conseguia fazer dormir. Só com a música. Só com a música e ela dormia. Então fica como uma dica, assim, mas não tô dizendo que vocês têm que fazer isso com o bebê de vocês, não. Ah, tá. E se eu quiser colocar a música e dar uma mamar, posso? Pode. Se teu bebê relaxa mamando, tu coloca uma musiquinha de niná bem gostosa, ele vai dormir. Se ele ficar relaxado, ele vai dormir. Música de niná e música não é ruído branco, tá bom, gente? Quem já tem as dicas lá, já ouviu falar de ruído branco? Isso não é ruído branco. Música é música, né? Música tem altos e baixos, tal, 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 mas não é ruído branco, tá bom? Ruído branco é outra coisa. A gente também deixa para uma outra aula. Senão vai ficar entrando em um monte de assunto. Ó, já teve uma aí que mandou pergunta. Então, eu vou sair daqui depois dos rituais, eu vou falar só sobre o ritual noturno, mas a dica é praticamente a mesma, para depois a gente ir para a janela de sono. Mas deixa eu ver para não perder aqui as dúvidas. A Vitória concordou em alguma coisa que eu falei, que falou, nossa, isso é verdade mesmo. Aí eu tava falando dos rituais. Mas se deixar dormir mamando, aí se entrar em uma época que ocorre despertares noturnos, eles podem solicitar sempre como forma de ajuda para retornar ao sono ou não pode acontecer? Boa pergunta. Isso foi até o que eu falei agora um pouquinho. O bebê, quando ele adormece mamando, ele aprende a adormecer dessa forma. Pronto. Só que se nas sonecas ele faz isso, ele não associa isso lá para o sono noturno, lá para os despertares. Se nos despertares você atende o seu bebê, dá uma mamar, ele só volta a dormir mamando, isso pode vir a criar uma associação, tá? Mas não é por conta que ele adormeceu mamando na soneca no sono noturno. É a forma como você lidar com os despertares. Então, ele vai criar essa associação, tá? Mas o que que eu costumo dizer para as mães? Que senão a gente vai entrar aqui em aula de associações, já é outra coisa. Mas o que eu costumo dizer? Até um ano e meio, não se preocupem com associações, ou não se preocupem com elas primeiro. Então, primeiro você ajusta uma rotina, acaba com a briga para dormir, tem o bebê dormindo melhor. Então, se ele aceita dormir melhor mamando, faça assim. Para depois, quando tudo tiver ajustado, o bebê dormindo sem briga, as sonecas saem, quando tudo estiver ok, aí vocês pensam em mudar a forma desse bebê adormecer. Entendeu? E agora eu vou ensinar a autonomia, vou ensinar ele a dormir sozinho, né? Aí você pode ensinar outra forma. Mas não tentem. Ele vai despertar, não vou dar uma maca para ele não criar uma associação, mas também você não cuida da causa do despertar, porque não vai adiantar nada. O bebê que acorda uma vez, que mama porque tem fome, o bebê que acorda duas vezes no máximo, esse bebê ele não vai criar uma associação por conta disso, ainda mais se ele está acordando porque ele tem fome. Não vai. Ele vai criar uma associação quando? Né? Vendo aqui num contexto geral. Quando esse bebê acorda muito, 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 muito mesmo à noite, de hora em hora, de a cada 2 horas, a mãe não cuida dos despertares, então não sabe o porquê, simplesmente o bebê fica a noite inteira ele chupetando o peito, e isso fica, tem que ficar por muito tempo, por meses. Quando o bebê pega uma certa idade, ali a partir de um aninho, mais ou menos, isso, às vezes o que acordava ele já nem é mais a causa, porque ele já cresceu, já tem outras razões. Aí agora ele já poderia estar dormindo a noite inteira, por exemplo. Mas aí as dificuldades não foram cuidadas, se cuidaram por si só. Porque aí depois o bebê já diminui soneca com 1 ano, já nem. Se cuidar por si só, mas é o que aconteceu, esse bebê não vai dormir a noite toda, porque aí ele criou uma associação.
Aí ele só fica acordando pra ficar espetando o pé, porque foi a forma que ele aprendeu. Pra ele, o sono se resume a isso. Ele não sabe dormir longas horas. Ou seja, então primeiro a gente cuida do sono, cuida da rotina, cuida das sonecas, cuida dos despertares noturnos e elimina. Que aí você nunca vai precisar se preocupar com a associação noturna de despertares, tá? E ó, todos os bebês que eu atendo, as mães que eu ajudo, nas consultorias, os bebês adormecem mamando. Dorme, mama, né? Mama, dorme, mãe coloca no berço, pronto, e dorme a noite toda. Então, assim, não é criada uma associação porque o teu bebê, na soneca, até mesmo ele no sono noturno, ele adormece mamando. As associações são criadas por outras razões que eu acabei de explicar, entendeu? Essas são mais fortes, mais intensas. Essas são criadas, tá? Porque são sustentadas, ó, por muito tempo, por maus hábitos no sono mesmo do bebê. Tá bom? Então, depois de um ano ali, ele é muito mais fácil de criar essas associações, porque é algo que vai se mantendo muito tempo, já é um sono que já poderia estar muito estável, a mãe não cuidou. Ah, depois melhora, depois melhora. Sozinho nada melhora, gente. Nada melhora com os passes de mágica. Ah, eu só tenho dificuldade nas sonecas, um dia vai melhorar. Talvez. Só Deus sabe quando. Nada melhora assim sozinho. Um passe de mágica. Pode até melhorar. Eu não quero esperar 2 anos para ver. Eu não quis, na verdade. Com a Isis eu tomei essa decisão que eu não queria esperar 2 anos. E olha que com a Beatriz, que é a mais velha, eu esperei 3. Ou seja, eu coloquei para mim que 3 anos passa rápido, passa. Quando tá tudo bem, né? Quando tá ali, não é ver o desenvolvimento do bebê, ver ele crescendo, é tudo lindo, é tudo mágico. A Isa agora fala, é muito engraçado. Mas, meu, ela me dá 12 horas de sono noturno seguido. Eu durmo uma noite inteira. Então, durante o dia pode até ser cansativo. Mas eu tenho a Isa dormindo a noite inteira desde os 3 meses. Eu, podendo ter isso, eu vou esperar ela fazer 3 anos, ela tá esperando até agora. Deus que me livre. Ou seja, gente, enfim, vamos lá. Não queiram isso para vocês, não. Eu não desejo isso para ninguém. Eu passei um lado e hoje eu vivo o outro. Ou seja, eu desejo isso aqui que eu tô vivendo para vocês, que é o que eu compartilho com todas as mães que eu faço, né, consultoria individualizada todo santo dia. Compartilha, é muito diferente você ter, às vezes, um bebê que acorda uma vez, que mama, do que você ter o bebê acordando a noite inteira. E é muito bom ter um bebê dormindo a noite inteira também. É muito bom. Ó, vamos lá. O ritual noturno, eu falei do ritual das sonecas, para não perder aqui o gancho. O ritual noturno, ele deve ser diferente do ritual das sonecas. Mas por quê? Porque ele tem que ser um pouquinho mais caprichado, tá? Até a Vitória compartilhou que na segunda, terceira soneca, ela encontra um pouquinho mais de dificuldade pro bebê, perdão, pro bebê dormir. Isso pode ser por quê? Porque o bebê vai tendo muitos estímulos durante o dia, então ele vai ficando cada vez mais ligadão. Aí ele chega no final do dia, ele tem mais dificuldade de relaxar. Então o bebê dorme quando tá relaxado. Então ele chega no final do dia com mais dificuldade de relaxar. Então, por isso que às vezes pode fazer a última soneca uma coisa diferente? Pode, pode. Você faz as outras iguais e a última soneca, vamos supor que o bebê faz 4 sonecas. Faz 3 iguais e uma última ali diferente. Mas o ritual noturno deve ser mais caprichado. Um bom ritual noturno é aquele que não demora também. Não adianta caprichar e passar horas fazendo o ritual que não vai adiantar nada. Então, ele deve durar no máximo 30 minutos. Ah, comecei com banho, finalizei com mamá. Né? Fiz o banho, massagem, enfim, não importa. Comecei com banho, terminei com mamá. Esse tempo levou no máximo tudo 30 minutos e meu bebê no mamá tá adormecendo. Pronto. Esse é um bom ritual. Se tu tá 1 hora, a noite inteira, 1 hora fazendo teu bebê dormir, o ritual noturno, ele não tá relaxante. Algo tá desajustado. Se ele tá relaxante, algo não tá deixando relaxar. Que é onde nós vamos entrar aqui no passo 3, janela de sono. Tá? A janela de sono interfere muito, muito no relaxamento do bebê. Então, ritual noturno, 30 minutinhos no máximo, tá? E processo mais relaxante. Então, às vezes tem um banho. Ah, mas meu bebê não relaxa com banho. Ó, por exemplo, gente, por 2 anos, aí sempre relaxou no banho. 2 anos, eu não tô falando de um mês. 2 anos, aí sempre relaxou no banho. Hoje, se eu dou banho nela, ela desperta. Então, ela não relaxa pra dormir. Ela desperta e ela quer brincar, ela acorda pra vida. Ela pode estar com sono, ela acorda pra vida. Então, o que que eu faço? Eu dou banho bem antes. Então, hoje ela já é um bebê que passa 6 horas acordada, ela já tem uma janela de sono enorme. Então, ela vai pra creche, tudo. Então, quando ela chega, eu deixo ela brincar mais um pouco, que ela vai se sujar.
Quando tá assim a 1 hora, 1 hora e meia de distância lá pro soninho noturno dela, eu já dou um banho. Então, no banho não faz parte do ritual. Então, eu já dou banho, deixo ela limpa. Aí vou, dou a janta. Aí ela brinca mais um pouquinho. Quando dá uma meia hora de dar o timezinho assim pra ela dormir, aí eu já vou fazendo ela dormir de outras formas. Aí vamos lá, vamos dar tchau pro irmão, pra irmã, né? Vamos dar beijo, vamos dar boa noite pros cachorros, que eu tenho 2 cachorros ainda em casa. Ou seja, a família é grande, gente. Aí dá tchau pros cachorros. Vamos escovar os dentinhos, aí escova os dentinhos. Então, eu já vou num outro processo com ela. Aí ainda vou pro quarto, eu não deixo tudo apagado. Aí lá no quarto eu pego um livrinho, eu conto uma história pra ela. Porque aí ela também dá uma relaxada ali, né? Então ela vai olhando, ela gosta de ver os animais, tá nessa fase. Então eu precisei mudar depois de 2 anos o ritual noturno dela. Então pensa, se eu ficasse presa com aquele ritual, eu nunca teria entendido porque ela não conseguia desligar e demorava muito para dormir. É porque o banho já não estava mais relaxante. E outra coisa que eu identifiquei, ela também dormia com o ambiente meia luz, um ambiente claro, não precisava estar escuro. Eu simplesmente começava a ninar, ela dormia. Agora, até para adormecer, já tem que estar escuro. Então eu começo ali com a luz acesa, conto uma historinha e tudo, deixo um abajur, né, uma luz mais meia luz. Conta a historinha pra ela, mas quando eu falo vamos naná, ela deita na cama e dorme, só com batidinha no bumbumzinho dela, eu vou dando batidinha. Mas eu preciso estar com tudo apagado. Precisa estar tudo escuro. Tudo escuro. Se tiver um feixe de luz, ela já fica, irmã, fica querendo chamar a irmã. Aí chama a Charlotte, que é a nossa cachorrinha. E fica chamando Deus do mundo pra quê? Opa, porque eu não quero dormir. Eles nunca vão querer dormir, gente. Pra eles isso é chato. Pra ela significa parar de brincar. Acaba a graça, né, do dia deles. Mas precisam. Então eu tenho que apagar tudo. Aí ela já vai se entregando mais facilmente. Às vezes ela ainda chama, eu canto uma musiquinha, ela fica tentando cantar junto, mas eu vejo que o ritmo dela vai diminuindo, diminuindo, aí ela apaga. Ou seja, em algum momento eu precisei mudar, tá, o ritual. Então, não se prendam, se vocês precisarem também, mudem. Mas não fiquem também toda hora mudando, hein? Pelo amor de Deus. Muda, testa por um tempo, que aí pode ser outra coisa, não é nem o ritual. Testa por um tempo. Não adianta cada dia eu vou fazer um ritual diferente, deixa eu testar. Aí, às vezes não é nem o ritual que tá fazendo teu bebê não relaxar, é outra coisa. Que aí entra aqui janela de sono. A janela de sono, gente, é muito importante. Eu não sei se vocês sabem, quem sabe aí, quiser até chutar aí dar um chute, o que que é janela de sono? Vocês sabem? Não vou nem responder, eu vou esperar vocês, porque tô falando sozinha. Falando, vou até beber uma água. Quem sabe o que é janela de sono? Pode resumir, não precisa explicar. O que é janela de sono? A Vitória, ela é mãe, já fez consultoria. Na verdade, nós estamos finalizando a consultoria dela. Mas eu vou, vale, porque é sinal que tu aprendeu, Vitória. Não pode dizer que não vale, não. Vale porque tu aprendeu, então por isso que tu sabe. Agora, a mãe que não sabe, é o que a Vitória falou. É o tempo que o bebê aguenta ficar acordado. Então vamos lá, o que que significa isso? Janela de sono é o tempo que o bebê passa acordado. Então, é o tempo que ele passa acordado entre todas as sonecas e da última soneca para o sono noturno. E esse tempo acordado é um tempo de qualidade. Não significa, meu bebê deu sinal de sono, eu vou segurar o sono dele. Muita gente faz isso. Às vezes, principalmente no final do dia. Vou segurar o sono dele, porque ele vai dormir um pouquinho mais tarde, aí amanhã ele acorda mais tarde, enfim. Pode ter tua razão. Aí, se tu quiser, né? Mas é um erro, segura o sono. E esse bebê vai ficando acordado, acordado. Aí quando tu vai colocar ele para dormir, ele briga. Então, a janela de sono ideal é aquela que o bebê passa acordado, bem, brincando, disposto. Bebê pequenininho, um bebê de 1, 2 meses. Esse tempo acordado dele vai ser o mamar, praticamente. Um mamar e uma troca de fralda. Por quê? Porque ele não precisa ficar muito tempo acordado para brincar. Ele é um bebê mais novinho, brincadeira dele é um pouquinho ali acordado, daqui a pouco já quer dormir de novo. Então, cada bebê, cada idade tem uma média estimada de tempo acordado, de janela de sono. E qual é meu conselho? Não esperem chegar no tempo máximo. O que que significa isso? Lá no meu
Instagram, se vocês derem uma procurada, tem tabela. Eu já compartilhei numa outra aula que eu fiz com algumas mães, acho que mês retrasado, mês passado, eu compartilhei. Então, assim, não é difícil encontrar, não é difícil saber qual é a janela de sono do bebê. Mas quando vocês pegam essas tabelas, tem lá, bebê de um mês, o mínimo é 40 minutos e máximo 1h20. Não é chegar no máximo. Não é chegar no máximo. A janela de sono do seu bebê, ideal, não é você esperar o máximo. Ou seja, você segurar ele acordado, achando que ele vai ter mais sono, e quanto mais sono, ele vai dormir mais. Isso é o contrário. Quanto mais sono, mais irritado ele dorme. Às vezes você nem consegue fazer ele dormir, mas se conseguir, ele dorme por exaustão e ele faz o quê? Ele dorme menos. Uma soneca que duraria 1 hora, 1h30, que ele dormiria bem, ele dura 20 minutos. Então ele acorda irritado, acorda com sono. Tudo por conta da janela de sono. Então, a janela de sono é o tempo que o bebê passa bem, acordado, alegre, disposto. E a janela ideal dele é a dele, não é a que tá lá na tabela. Tabela pode te dar uma média. Ah, Thaís, eu não sei qual que é a janela do meu bebê. O que que eu faço? Por onde eu começo? Começa lá pelo tempo mínimo. Se lá estiver dizendo que é 40 minutos e máximo 1h20, começa por 40 minutos. Ah, Thaís, o que que eu faço? Se tu der 40 minutinhos, se você não vê sinal de sono, pega o seu bebê, faz o que eu falei, de repente vai lá, ajusta o ambiente de sono, liga uma música, dá uma mamar, e você conduz ele ao sono, ajuda ele a adormecer. Ele vai adormecer sem briga, sem choro e sem estresse se estiver na janelinha de sono dele ideal. Então, pode levar alguns dias para vocês conseguirem identificar essa janela. E ela se mantém ao longo de todo o dia. Então, por exemplo, a janela do teu bebê é de 40 minutos. Então, entre todas as sonecas, ele vai aguentar ficar acordadinho 40 minutos. Gente, só uma dica assim, para vocês. A Vitória tá aqui, não me deixa mentir. É preciosa. É preciosa. Quando eu começo uma consultoria, as mães da minha mentoria, quando eu começo uma aula, a gente já começa falando dessa janela de sono. Ninguém dá tanta importância para ela e ela é fundamental para o bebê dormir bem. Às vezes, até você tendo um controle bom dessa janela de sono, você acaba regulando as sonecas durante o dia e teu bebê dorme melhor à noite. O principal, quando eu pego uma rotina, mamãe fecha a consultoria comigo, eu pego uma rotina e eu analiso, primeira coisa que eu olho é o tempo que esse bebê está passando acordado. É o tempo que esse bebê está passando acordado. E quando eu vou ver, tá tudo desregulado. Ele começa a estar com uma janela boa, dormiu ali com 1 hora, faz uma soneca boa e depois desanda tudo. Fica acordado um bebê que deveria ficar acordado uma média de 1 hora, porque é um bebê pequenininho, fica acordado 3 horas, 4 horas, que já é uma janela de sono de 4 horas para um bebê de 1 ano. Então pensa, esse bebê passa muito tempo acordado. E principalmente pro sono noturno. Então, gente, Thais, o que que eu faço então pro sono noturno? Vocês pegaram um ritual bacana, um ritual legal, tá? Eu vou dar um banho, enfim, vou fazer o que vocês quiserem. Faz o ritualzinho noturno, tá? Mas o que que vocês vão fazer? Se vocês já identificaram uma média de tempo que seu bebê passa acordado, que ele fica bem, as sonecas são boas, ele não briga tanto para dormir, essa janela ela vai se manter também para o final do dia. Então, a última soneca, a hora que teu bebê acordar, você dá o tempo da janela de sono, você encaixa o ritual dentro da janelinha, ou seja, quando você estiver finalizando o ritual, essa janelinha vai estar finalizando também, e você tem um bebê adormecendo muito mais rápido. Se você espera, se a janela de sono do teu bebê é de 1 hora, se você espera 1 hora para começar o ritual e tu leva meia hora no ritual, teu bebê já está 1h30 acordado. E você pode encontrar briga. Você pode encontrar estresse no final do dia. Então, quer acabar com a briga para dormir, principalmente no sono noturno, é você identificar durante o dia, ao longo do dia, a janela de sono do seu bebê. Identifica essa janela de sono. Esse tempo, esse time que ele passa acordado. E leva para o sono noturno também, tá? Então, Thaís, meu bebê hoje, né? Vamos supor hoje, vamos lá, nós estamos aqui no dia atual. Meu bebê já fez 4 sonecas, dormiu bem nas sonecas, eu percebi que ele tá com uma janela de 1 hora. Dá 1 horinha, coloco para dormir, é batata, ele dorme, lindo. Beleza. Aí vamos supor que agora são 6 horas da noite. A partir das 6 já é noite, tá, gente? São 6 horas.
Então, o bebê já fez as 4 sonecas. Ele acordou agora, 6 horas. Se você der das 6 às 7, porque ele tem 1 hora de janela de sono, vai dar 1 horinha, das 6 às 7. Então, quando é umas 6h30, o que que você vai fazer? Se você faz meia hora de ritual, já começa fazendo o ritual noturno dele. Então, você já vai dando banho, se tiver banho, né? Eu tô falando banho, mas se tiver. A maioria tem. Um banho, já vai colocando, troca a fraldinha, coloca um pijaminha, faz uma massagenzinha e dá uma mamar. Você vai ver que ele vai dormir com menos briga. Você não vai passar 3, 4, 5 horas tentando fazer teu bebê dormir, tá? Pode acontecer esporadicamente algumas vezes quando o bebê tá em salto, porque o salto deixa eles assustados. Então, lembra que eu falei que o bebê dorme quando tá relaxado? Se ele estiver assustado, ele não vai dormir. Mas são algumas vezes. É diferente se você tem todo dia teu bebê brigando para dormir. Teu bebê tá brigando para dormir, você precisa desses 3 ajustes. Conhecer o seu bebê, incluir os rituais de sono, identificando o que relaxa ele, o que funciona para o teu bebê, e identificando a janela de sono dele, tá? Identificando a janela. E ó, que nem a Vitória falou, o bebê dela começou a brigar por causa do salto. Aí a gente sabe que é um salto. De repente pode mudar o ritual, deixar um ritual mais relaxante, porque quando o bebê tá em salto, ele tá em alerta e assustado. Então vamos tentar reduzir. Não quer dizer que isso vai mudar da água pro vinho, porque tem coisas que não tem como. Mas vamos tentar reduzir. Mas ele vai brigar 1, 2, 3 dias e vai passar. Ele não vai estar um mês brigando. Ele não vai estar 15 dias, 20 dias brigando. Até meu bebê briga, acho que desde que ele nasceu. Tem esses desajustes na tua rotina. Implementa, coloca na prática, que vocês vão reduzir muita coisa. Tem mãe que só com isso já consegue até reduzir despertares. Por quê? Porque a rotina do dia se ajusta, as sonecas se alinham. Quando você tem a janela de sono na mão, as sonecas se alinham, tá? E aí teu bebê descansa durante o dia. Então, o bebê que chora muito durante o dia, o que que acontece? Ele tem um nível de cortisol elevado no organismo. Cortisol, para quem não sabe, é o hormônio do estresse. E quando ele dorme pro sono noturno, uma hora ele dorme, uma hora ele vai dormir, talvez 11 horas da noite, meia-noite, 8 horas, mas depois de muita briga. O que que acontece? Ele vai com nível de cortisol elevado no organismo. Então ele vai estressado. E onde tem cortisol, não tem melatonina. Para quem não sabe, a melatonina é o hormônio do sono. Hormônio indutor do sono. Ou seja, se não tem melatonina, como é que teu bebê vai dormir a noite inteira? Se o próprio hormônio que ajuda desse sono ser mais profundo, que ajuda nós, não é só o bebê não, o ser humano a dormir mais e melhor, se tá com déficit de melatonina, o bebê não vai dormir bem, nunca. Os hormônios não vão trabalhar da forma certa, nunca. Então tem que ajustar. Quando o bebê dorme sem briga, sem choro, sem guerra, ele não tem cortisol elevado no organismo. O cortisol se mantém no que precisa. E à noite, a melatonina faz o quê? O seu trabalho. A melatonina é produzida no organismo, é liberada. E aí você tem o bebê dormindo mais e melhor. Gente, quem que não sabia da metade das coisas que eu falei aqui? Quem gostou da aula? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Como eu falei, um aulão. Um aulão mesmo. E eu falo isso porque eu sei que quando vocês colocarem isso na prática, sem exagero, vai melhorar muita coisa. Muita coisa. Vocês conseguindo colocar isso na prática, vai melhorar muito. Quem tiver dúvidas, pode mandar aqui para mim. Dúvida na janela de sono, nos rituais, quer perguntar alguma coisa, pode mandar antes de eu finalizar. Aqui nosso. Eu vou trazer mais aulas gratuitas para vocês. Mas, ó, vou pedir para vocês, peguem lá os links do grupo, compartilha com amigas mães, futuras mamães, compartilha em grupo de mães, vai trazendo mais gente. Eu não quero ficar aqui também só falando sozinha, não, para meia dúzia de gente, não. Mais gente, mais conhecimento, enfim, para ajudar, né? Se você imaginar se essa aula te ajudou, com certeza vai ajudar outra mãe. Tem mães passando perrengue, traz meu bebê dorme a noite toda, mas, poxa, se ele briga para dormir, o que adianta ele dormir a noite toda e brigar para dormir? O dia é estressante. Tem mãe que compartilha comigo, chega no final do dia, fica até ansiosa. Tive uma mãe que eu nunca me esqueço. Ela falava, Thaís, vai chegando, dava 5h30, 6 horas, ela falava, Thaís, vai chegando esse horário da noite, vai me dando
um frio na barriga. Mas por quê? Porque ela vinha, ó, o bebê dela tava com 3 para 4 meses. Ela vinha há meses com o bebê brigando muito para dormir. Muito. Aí, claro, ela procurou a consultoria, eu ajudei, aí foi melhorando. Então, ela tinha esse sentimento, que aí depois ela também foi melhorando, ou seja, melhorou muita coisa. Eu falo, o sono do bebê, ele tá ligado, relacionado a muita coisa também. Não é só sobre o ato de dormir, é sobre tudo que influencia a nossa maternidade, o nosso nervoso, a nossa agitação, tudo, tudo, tudo. Então, se a gente pode ter um maternar mais leve, vamos compartilhar. Ou seja, não é só pra gente, não. Tá todo mundo. Todas as mães aí. A Vitória melhora mesmo. Depois da consultoria, meu bebê dorme até 12. É, nossa, a Vitória, tu é um espetáculo. E pra quem não sabe, a Vitória mora em Portugal. Não é daqui do Brasil. Fizemos nossa videochamada. Tem umas 2 semanas que estamos em consultoria. E o bebê da Vitória, ele dormia muito tarde. Então, ela tinha dificuldade nesse final do dia, né? Tinha dificuldade no final do dia, dormia muito tarde, ia dormir, às vezes 1 hora da manhã. Aí, consequentemente, acordava também muito tarde. E aí tinha alguns despertares, não dormia. Ó, o bebê durante o sono noturno, gente, mesmo que não seja seguido com o despertar, eles têm que dormir pelo menos 10 horas de sono noturno, no mínimo. De 10 a 12 horas. Então, tinha dias que o bebê da Vitória dormia 9, então tava dormindo pouquíssimo. Dormia pouco de dia, dormia pouco de noite. Agora, ajustamos. Vai dormir ali 8 horas da noite, depende do dia, faz 12 horas seguidas, não acorda. É muito sucesso. É isso aí, Vitória. Obrigada por compartilhar, viu? E por estar aqui para aprender mais, né? É isso aí. E como você identificou, o bebê tá brigando por conta do salto mesmo, que a gente também identificou que tá em salto, né? Esses saltinhos são chatinhos, mas olha aí, mesmo em salto nós temos o quê? O bebê brigando para dormir, mas o bebê dormindo a noite toda. Então, gente, não coloque a culpa nos saltos. Ah, Thais, meu bebê fez salto agora só há 4 meses, acorda a noite inteira. Talvez porque já tinham coisas desalinhadas, desajustadas, e aí ele tá acordando a noite inteira, mas porque veio um salto e deu uma leve bagunçada, mas a culpa não é do salto, eram coisas que precisavam ser ajustadas. A Natália dorme por volta das 19 e acorda às 11. Aí depois fica acordando muitas vezes. Pode ser associação? Não. Quantos meses tem teu bebê, Natália? Ele faz das 19 às 11 seguido. O primeiro bloco de sono, ele já tá dormindo pouco. Ele já tá dormindo pouco. E é assim, o que que o bebê faz? Ó, vamos lá, mais conhecimento. Nem tava na pauta da aula. O bebê, ele divide o bloco, o sono em blocos. Tem 10 meses. Maravilha. Divide o sono em blocos. Então, o primeiro bloco, ele faz o mais longo. E os outros, ele pica. Então, se ele não faz o primeiro bloco, que nem o bebê da Vitória hoje faz, de 12 horas, mesmo que fizesse de 10, se ele não faz nem de 6, nem de 8, os próximos vão ser menos ainda. Então, o bebê ele divide o sono em blocos. O primeiro é o mais longo. Quando não é o mais longo, é porque tem algo desajustado. Ah, as sonecas estão ok? Tem outra coisa. Vamos investigar. Tem que investigar o que que é. Aí, claro, eu preciso analisar a tua rotina, eu preciso conhecer mais coisa. Às vezes você acha que as sonecas estão boas, mas alguma janela de sono durante o dia tá longa, pode ser também. Aí já pega de cada aula de hoje. Enfim, eu vou analisar muita coisa para identificar o que que tá causando esse despertar, que seu bebê, se você for ver, ó, das 19 até as 11, 8, 9, 10, 11 da noite, ele dorme no máximo 4 horas seguidas. 4 horas seguidas é um bloco de sono para um bebê de 1 mês. Bebê de 1 mês já consegue dormir até mais que isso. Então, no mínimo, são 4 horas seguidas. Ele já dorme 5, ele já dorme 6, depende do bebê. Mãe que procura ajuda antes. Eu já tive mãe em consultoria com bebê de 1 mês dormindo 9 horas seguidas no primeiro bloco. Então, é o primeiro bloco que ele vai fazer o mais longo. Aí depois os outros ele pica. Ele vai fazer mais curto. Então, a gente tem que cuidar desse primeiro bloco. O que que tá causando? Não coloquem horário para o bebê de vocês dormir. Já é uma coisa. Não coloquem horário. Ah, eu coloco para dormir sempre às 7 horas da noite. Poxa, que horas que foi a última soneca dele? Será que teu bebê não tá passando muito tempo acordado da última soneca até o sono noturno? Ele tá fazendo sonecas boas, tá? Mas o tempo que ele tá passando acordado até o sono noturno tá muito longo. Então ele dorme por exaustão. Aí ele faz o quê? O primeiro bloco ele faz um pouquinho e acorda.
Por quê? Por exaustão. Então, existem muitas coisas para a gente sondar, para identificar despertares. Não é só sobre sonecas. Não é só sobre sonecas, tá? A Vitória estava com medo do salto de 4 meses, porque já ouvi dizerem que ocorre regressão de sono. Olha aí, falo assim, falo assim na falta de um termo melhor. Pois vi no seu Instagram que regressão de sono não existe. É isso mesmo, Vitória, não existe regressão de sono. Mas por que as pessoas falam muito em regressão de sono? Porque eu acho que é uma forma, uma representatividade. Representa que o sono do bebê piora, mas ele não regride, piorou. Então, às vezes já era um sono que não estava bom e só piorou. Então não é uma regressão, isso não é uma regressão. É que nem você, Vitória. O sono do teu bebê, ele não estava tão ruim. Ele dormia tarde, acordava tarde. Se você não tivesse ajustado, você teria o bebê dormindo muito mal. Às vezes eu posso até dizer, sem medo de errar, porque eu já vi bebê acordar de hora em hora. E aí a mãe achar que é só o salto. Não é, pode ser o salto somado a alguma coisa. Vai, no caso do seu bebê, era ele dormir tarde e acordar tarde. Então era a rotina desajustada. Então, não é que o bebê regride, ele já não estava com sono bom, aí vem um salto, piora tudo. Entendeu? Então, realmente, não é regressão de sono. Então, não precisa ter medo dos saltos. Os saltos dão uma bagunçada, os saltos atrapalham. Sim, mas eles vão bagunçar menos um bebê que tem uma rotina ajustada. Eu vejo isso diariamente com as minhas mães da consultoria. As mães da minha consultoria, tem bebê que está passando por salto, que ele não acorda tanto do que uma mãe que chega hoje, Thaís, quanto que é a tua consultoria? Como é que eu faço? Nossa, meu bebê tá acordando de hora em hora, meu bebê acorda 10 vezes à noite. Então, ele tá acordando 10 vezes por quê? Porque talvez ele esteja passando por um salto, mas porque tem coisas que precisam ser ajustadas. E não foram. Ou seja, então você soma o despertar do salto mais o despertar dos ajustes, então o bebê acorda a noite inteira. Então é muito diferente você ter uma rotina alinhada, ajustada, você saber também o que fazer, enfim, eliminar os despertares. E quando o bebê passar por um salto, ele vai ter despertares, mas não vai ser tão violento, não vai ser tão agressivo. Vocês vão passar de uma forma muito mais fácil, tá? Muito melhor. Mara, mamães podem fazer a consultoria sem medo. Eu fiz e não me arrependo. Thais é maravilhosa. Ai, obrigada! Obrigada, Mara. Mara, mamãe de consultoria também aqui aprendendo. Muito bom. E como a Mara, a Vitória estão aqui, a Camila também está aqui. Vocês sabem, eu não largo a mão. Eu não largo a mão de vocês. Então é isso, continuem no grupo. Vão aprendendo sempre mais, mais e mais e mais e mais. Às vezes, em algum momento o bebê tá brigando e fica, meu Deus, será que é alguma coisa que eu desajustei? O que que aconteceu? Tem que aprender mesmo. E é isso. Ó, a Camila. Não, a Natália, peraí, deixa eu ler. Mas obrigada, viu, Mara, pelo elogio, de verdade, de coração. Ou seja, meu trabalho sem isso não seria nada. Muito obrigada. Tristeza é que 4 meses ele dormia das 7 às 3. Ó, Natália, vamos lá. 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite, 1, 2, 3. Fazia 8 horas de sono com 4 meses. Depois dos 3 meses, o bebê ele já consegue fazer 10 horas. 10, 12 horas. Então, ele fazia 8. Então, ele devia ter aí uma média, não sei quanto que era, né? O intervalo dos próximos despertares. Uma média de 2 ou 3 despertares. E aí, agora, com salto de 2, 3 despertares, foi para 5, 6, 7. Por exemplo. Por quê? Porque tem o salto e mais alguma coisa na rotina, entendeu? Então, não é só sobre o salto. Então, realmente, antes dos 4 meses, provavelmente do salto dos 4 meses, ele fazia horas boas de sono, o primeiro bloco. Aí depois vinham os próximos menores, no intervalo menor. Então tem que ver o que estava desalinhado aí. Pode continuar desalinhado, tá? Pode estar desalinhado ainda, que precisaria observar para ajustar. Eu não sei te dizer o que é, mas claro que analisando a rotina eu consigo te dizer muito melhor, tá bom? Aí a Camila, o primeiro bloco do meu bebê está no máximo de 5 horas. Mas a Camila, eu sei o que está acontecendo. Bebê com angústia da separação, tá? E em bebê passando por salto. E mesmo assim, é um dos saltos mais difíceis, que é entre os 6 e os 9 meses. Tem gente que acha que o salto dos 4 meses é difícil, ele até é, mas o dos 6 e dos 9 são os piores. Por quê?
Porque além do salto, o bebê tem angústia da separação e o bebê tem nascimento dos dentes. E mesmo assim, eu tava conversando hoje, né? Ontem, a gente continua a conversa hoje de manhã, eu e a Camila, tá acordando uma média de 2 vezes, no máximo. Então, tá ruim. Comparado ao que estava, deu uma piorada, mas não é tão ruim. Ou seja, pode estar muito pior. Então, com certeza, tem um salto aí acontecendo, tem uma angústia da separação, dente a caminho, provavelmente também, que aí deixa um pouquinho mais. Vai causar despertares, dente é bem chato mesmo. E vai causar um pouquinho mais de despertar. A Natália, é isso, corrigi, ela estava acordando de 30 e 35 minutos. Aí eu comecei a diminuir a janela de sono, mas tem algo que eu ainda não identifiquei. Natália, se você quiser me ajudar para identificar, eu falo. Gente, sozinha é difícil. Como eu falei, eu estudo há anos e continuo estudando até hoje para conseguir ajudar as mães a identificar, a analisar a rotina. Então, assim, aí vocês já estão cansadas, tá? Por inúmeras razões, não estão dormindo bem e aí querem identificar sozinhas. Capacidade todo mundo tem, mas o cansaço, a privação de sono não vai deixar. Então vai ser bom. E outra, às vezes não tem nem conhecimento de algumas situações que podem estar acontecendo. Então, sozinha vai ser muito mais difícil. E aí você pode ficar nessa, ó, vai querer ficar nessa por 3 anos descobrindo ou tentando descobrir? Claro que não. Então, sozinha vai ser muito mais difícil. Se precisar de ajuda, me chama no particular, que eu analiso a sua rotina. É claro, eu te marco uma consultoria, tem o desafio de 4 dias. Nele você coloca a rotina para mim, eu analiso ela para ver agora o que está acontecendo, identificar, te ajudar a ajustar, seja lá o que for que esteja acontecendo, tá? Não é fácil identificar. Eu passo dias, ó, com as mães identificando. Quando a gente começa a mexer numa rotina, a gente começa, tem um ponto sim de partida, que eu falei para vocês, o que eu tô trazendo para vocês, a primeira coisa que eu falo com as mães é a janela de sono, é a Sonex, tudo, tem a primeira coisa, mas tem muita coisa envolvida. Então eu também, não pensem que eu sou, tipo assim, eu olho a rotina e falo, é isso aqui, ó. Não, não é sobre isso. Mas tem um começo, tem uma linha de raciocínio a ser seguida. Então vamos lá, vamos investigar. Item por item. Então, assim, com a ajuda, principalmente profissional, é muito mais fácil. É que nem quando você está doente, você vai no médico para quê? Para identificar o porquê que você está doente. Por mais que você saiba que você está com dor de barriga, um exemplo, e febre, você sabe o que que você tem, mas o que está causando? Você não sabe. Então, né, sozinha é muito mais difícil. Às vezes até toma um remedinho para tentar ajudar, algumas vezes ajuda, mas outras não. Porque precisa realmente de um olhar profissional, tá? Então não fiquem também se desgastando tanto e tentando sozinhas, a troco de quê? Ou seja, às vezes pode até piorar a situação. A Tainara, o problema é a soneca de dia. Só consegue fazer 2 ou 3 de 5. Tainara, 5, 10 minutos, uma soneca. Socorro, mulher. Ó, você já tem uma dificuldade nas sonecas. As mães brincam, né? Meu sonho, meu sonho, meu sonho. Assim, gente, sonhar, não adianta ficar só sonhando, não. A gente entra na ação. Camila foi uma, Camila entrou na ação. Pode, ó, o bebê da Camila pode não dormir 10 horas seguidas. Mas a gente ajustou tanta coisa que tinha um despertar. Então fazia 10, 12 horas de sono noturno, mas com um despertar. Então não eram 10 horas seguidas, mas era um sono de extrema qualidade. Então, assim, vou ficar só sonhando? Não dá pra ficar só sonhando. Eu sonho e meu bebê dormir nas sonecas. Tá bom. Tem como fazer seu bebê dormir nas sonecas? Vamos fazer seu bebê dormir nas sonecas. Vem que eu te ajudo. Ponto. 5, 10 minutos, 2, 3 sonecas. Se for ver teu bebê, sei lá, 10 minutos de soneca, tá dormindo meia hora por dia? Tá na área do céu, socorro. Tem condições. Seu bebê vive estressado. Às vezes, por isso que eu falo pra vocês, não é só sobre dormir a noite toda, gente. O teu bebê vive estressado, teu bebê vive cansado. Isso não é saudável para ele, muito menos para você. Na verdade, muito menos para ele. Não é saudável para você, porque cansa, desgasta, mas para ele está sendo pior ainda, que está sendo prejudicado é ele.
Não fazer sonecas, não dormir bem durante o dia. Gente, as sonecas não é só sobre dormir, ai, vou dormir 2 horas de soneca. Não! É sobre um descanso. É o mínimo que o bebê tem que ter durante o dia. Ele precisa descansar. É o mínimo. Então, quem que deita, dorme 5, 10 minutos e descansa? Diz pra mim. Quem dirá um bebê? Tem que ajustar, tem que identificar o que está acontecendo. Tem que identificar. Chega desse sofrimento para você e para o seu bebê. Para vocês terem uma noção, nas sonecas, os bebês, eles dormem uma média de 40 minutos, tá? 40 minutos nas sonecas. O mínimo, o bebê não chega nem na metade desse mínimo, então é o mínimo, 40 minutos. Nesses 40 minutos, eles têm um ciclo de sono. Nesse ciclo de sono, é para desenvolver a memória. Então, um bebê que não chega nem nisso, ele está sendo prejudicado até na aquisição de memória dele. Ou seja, está sendo prejudicado no seu desenvolvimento. Então, o desenvolvimento dele está prejudicado. Ah, eu não vou fazer consultoria de sono, eu não vou ajustar o sono, isso é bobagem. É bobagem a gente gastar dinheiro com o desenvolvimento do nosso bebê? Eu não acho bobagem. Não é só sobre, gente, não é só sobre dormir a noite toda, não. É um bebê se desenvolvendo de forma saudável. E se eu for parar para falar que do desenvolvimento do bebê, a gente vai ficar aqui muitas horas. E eu preciso já encerrar. Eu vou ficar muitas horas falando só sobre o desenvolvimento, aquisição de memória. Tudo que eles aprendem durante os saltos, eles aprendem no tempo acordado, desenvolvem, mas eles adquirem esse conhecimento no tempo dormindo. O cérebro do ser humano, o maior desenvolvimento neurológico, cognitivo, social, de tudo, é no tempo dormindo, do 0 aos 2 anos. Por isso que também a sono do bebê é tão difícil. Por isso que é difícil. Mas ele precisa desse sono. Ele precisa fazer 10, 12 horas de sono noturno. Não precisa ser seguido, mas ele precisa fazer. Ele precisa fazer no mínimo 40 minutos de soneca. Ele precisa fazer. É o mínimo que a gente tem que ter para o seu bebê se desenvolver bem, de forma saudável. Pensem na saúde, no desenvolvimento do bebê de vocês. Muitas coisas podem ficar em déficit, ser prejudicadas, às vezes até por não conhecer, até mesmo por não saber, porque a gente acha que o sono é só sobre o ato de dormir. Muita gente acha isso, e não é. Tá bom? Mães que quiserem, que ficaram aqui um pouquinho na live, ó, na aula, eu vou trazer depois mais aulas para vocês sobre outros temas, não saiam lá do grupo. Mas você, Tainara, quer ajuda, quer ajustar uma rotina, quer ter teu bebê dormindo o mínimo, pelo menos saudavelmente possível, me chama. As mães que falaram para minha Thais, eu estava na aula, eu com certeza eu vou te mostrar os planos de consultoria e tudo, mas eu vou te dar desconto. As mães que realmente quiserem, só hoje, quiserem me chamar ainda hoje, eu dou desconto, tá bom? Tiverem a intenção de realmente fazer a consultoria e mudar essa realidade, pelo amor de Deus, tá? Meninas, espero que tenham gostado da aula de hoje. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido, tido conhecimento. A Camila ser maravilhosa. Camila, te adoro também. Eu sei que agora, né? Estamos com uma dificuldade aí, tá acordando 2, 3 vezes, mas é que é uma dificuldade diferente do que tava, né? Tava dormindo, acordando 1 hora, tava, né, dormindo muito bem. Mas a gente sabe que tem salto, tem angústia da separação, então aguenta firme, já já essa fase passa. Ou seja, só ir colhendo os frutos, tá? De uma boa consultoria de sono, identificando agora a necessidade, né? E a fase que teu bebê tá. Natália, obrigada também. Eu que agradeço, gente. E ó, depois compartilhem lá o link do grupo para mais mães, mães dos grupos que vocês têm de mães aí, que eu sei que todo mundo tem um grupo de mães. Compartilha e fala que lá tem conteúdo, que trago aula. Para quê? Pra gente compartilhar meu Instagram, pra gente conseguir abraçar cada vez mais e mais mães, tá bom? Beijo, meninas. A minha participação de vocês. Beijo, até a próxima.